E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e como sempre, eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Está assistindo aí na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite? Muito obrigado pelo seu carinho, viu? A você que está assistindo nas nossas 3 reprises diárias, 2 em horários alternativos e uma sempre meia-noite e meia, obrigado também pelo seu carinho. Ou você que nos assiste através do canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, o meu muito obrigado, tá bom? E já começo também pedindo para você entrar em contato conosco. Se você quer mandar aí uma sugestão de pauta para a gente, se você tem um entrevistado bacana na sua rua, no seu prédio, gostaria de vê-lo aqui no nosso programa, tem boas histórias para contar, manda um e-mail para a gente, autospapostv@gmail.com. Ou se você tem uma banda, gostaria de tocar aqui ao vivo com a gente, manda também, autospapostv@gmail.com ou nas redes sociais. Estou lá no Twitter, @Robson Marcelo, no Facebook, facebook.com/Robson Marcelo. Entre em contato com a gente, tá bom? Hoje, Altos Papos, estou recebendo aqui o ex-prefeito de Jundiaí, eleito deputado federal com 168.278 votos. Miguel Haddad, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Robson. Estou recebendo na parte musical, ela que veio fazer um jam session para a gente. Tenho certeza que você vai gostar muito. É um samba gostoso na voz da Amaralina Razaidan. Amaralina, muito obrigado. Obrigada a você, querido. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Acompanhada do maestro Jânio. Maestro, muito obrigado também. Um prazer. Esse é o maestro e mestre. Já já você vai ter a ideia de qual a qualidade dos nossos convidados de hoje. Mas eu inicio sempre o nosso programa trazendo uma mensagem. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de um garotinho que entra numa lanchonete cheia, ele senta numa mesa e chama a garçonete. E pergunta para ela o seguinte: quanto custa um sundae, um sorvete completo? Naquela época, custava 50 centavos. Ele então pegou as moedinhas do bolso, começou a contar. Vira-se para ela novamente e diz assim: escuta, e o sorvete simples, custa quanto? Ela já sem paciência, outros querendo utilizar a mesa, ela disse assim: olha, custa 35 centavos, você vai querer ou não vai? Se você não for querer, desocupa a mesa que tem gente querendo utilizar. Ela falou: não, eu vou querer então um sorvete simples. Ela então vai correndo, traz o sorvete simples, ele então toma o sorvete e pede a conta. Ela, mais do que depressa, já estava ali com a conta na mão, entregou para ele, ele põe as moedinhas em cima da mesa e escreve algo no papel e vai embora. Quando a garçonete chega, ela percebe que tem 50 centavos em cima da mesa. Ela achou estranho porque o sundae custava 50 centavos, o Standard 35. Ela então virou o papel da conta e atrás estava escrito: muito obrigado pelo atendimento. 15 centavos era a única coisa que eu tinha para te dar de gorjeta. Ou seja, ele poderia ter tomado o sundae, mas não tomou. Por quê? Porque ele se preocupou com a gorjeta da garçonete. Aquilo também foi uma verdadeira lição para ela, tratar todos igualmente. Afinal de contas, nós não sabemos quem está atrás daquele rosto de qualquer pessoa. Você age dessa forma? Pensa 2 vezes. Vou para um rápido intervalo comercial, já já eu estou de volta aqui no canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos com Robson Marcelo. Lembrando sempre que você que gosta dessas mensagens aí que eu abro o programa, eu falo sempre do livro, o livro Lições de Vida, o livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista.
A boa notícia é que em Jundiaí se esgotaram os livros. Nós só temos lá em Várzea Paulista, na Casa Transitória de Várzea Paulista. E lembrando que você adquirindo o livro, você está ajudando essa entidade, porque toda a renda vai para a entidade. Não tem aquela história de parte da renda vai para a entidade. Não. A entidade que você escolheu, você estará ajudando automaticamente, tá bom? Existe ainda livros lá na Casa Transitória de Várzea Paulista. Ajude a Casa Transitória, ela está precisando de você, tá bom? Além de você ajudar pessoas que precisam, leva belas mensagens para casa, tá certo? Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, Altos Papos, hoje recebendo o deputado federal eleito por Jundiaí com 168.278 votos. Ele me confessou aqui que ele não lembrava os 278. Miguel Haddad, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. É muito bom estar aqui, Robson. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por poder estar aqui com vocês. Não lembrava mesmo 278? Não lembrava, realmente não. Eu me lembrava dos 168 mil, mas eu às vezes não me apego muito aos detalhes, né? Então por isso que eu não me lembrava, eu não tinha isso preciso. É verdade. Eu como entrevistador preciso saber. Agora você não, já está eleito, né? Está tranquilo. A gente já bateu um papo aqui no programa, já recebi o Miguel Haddad aqui. E em outra oportunidade, as pessoas que não assistiram vão conhecer um pouquinho só, bem en passant, Miguel, fala um pouquinho da sua infância, você é de Jundiaí, fala um pouquinho como é que foi a sua infância. Robson, eu sou de Jundiaí, sou nascido aqui em Jundiaí, meus pais passaram praticamente toda a sua vida aqui em Jundiaí, embora fossem imigrantes, né, mas passaram grande parte de sua vida aqui em Jundiaí. Libaneses, exatamente. Estudei no grupo escolar Siqueira de Moraes, naquela época era ao lado do Escadão. Né? Antigo Escadão, onde hoje é a Biblioteca Municipal. Estudei no GEVA, minha formação praticamente foi em escola pública. A faculdade, sou formado em Direito. Me casei aqui em Jundiaí, exatamente, União Anchieta. Me casei aqui em Jundiaí com a Maria Rita, com quem tenho 2 filhas maravilhosas, né? Isso é sempre pai coruja, é assim mesmo, né? Mas tenho 2 filhas. Tenho uma vida comum com a Maria Rita há mais de 30 anos, que somos casados, Robson. E sou formado, eu cresci em Direito, atuo como empresário, fui vereador 2 vezes, fui vice-prefeito. Antes da gente entrar na parte política, fala um pouquinho, como é que surgiu o convite para você entrar na política? Na verdade, eu estava nos bancos acadêmicos, eu fazia faculdade de Direito, Robson, e naquela oportunidade foram lançados alguns nomes. A faculdade tinha um clima favorável ao momento político em 82. E vários estudantes naquela oportunidade foram candidatos. Na faculdade de Direito nós éramos em 5, 6 candidatos. Foi exatamente o clima, esse quadro todo que foi nos permitindo, nos estimulou, na verdade, a sermos candidatos. Eu li o livro do Tancredo Neves e ele conta lá que a mais difícil eleição dele foi para vereador. Ele que foi governador, foi deputado. Você considera assim também ou você tem outra visão, Miguel? Não, eu concordo integralmente. Eu acho que a eleição de vereador é uma das eleições mais difíceis, Robson. Eu fui 2 vezes vereador e sei que é uma eleição muito difícil. Ela é muito disputada. Você conhece, o eleitor conhece mais do que um candidato, tem uma proximidade com mais do que um candidato. Muitas vezes tem candidato parente, né? Tem candidato que trabalha junto, tem candidato que joga futebol, vizinho. Pulveriza muito o voto. Pulveriza muito. Então é uma eleição muito difícil, eu concordo integralmente. Eu diria a você que talvez seja a eleição mais difícil, na minha opinião também. Agora sim, já que a gente já conhece a entrada do Miguel na política, você foi vereador por 2 vezes, como você disse, foi vice-prefeito, prefeito por 3 vezes. Fui deputado estadual. Foi deputado estadual e chegou a ser federal. Não. Primeira vez? Primeira vez. Você nunca perdeu a eleição, né, Miguel? Não. Eu fui 8 vezes candidato, graças a Deus ganhei as 8 eleições. Mesmo nos apoiamentos, nós praticamente ganhamos todas, com exceção de uma única eleição, que foi essa agora de 2012. Todas as demais em que nós apoiamos, tivemos dentro do contexto, dentro do processo político, nós tivemos resultado vitorioso. E a que você atribui isso? Você tem um carisma, você tem um conhecimento, ou a que você atribui nunca ter perdido uma eleição? Robson, eu sempre tenho uma grande preocupação com o mandato. Eu sempre digo durante o processo eleitoral, e é porque acredito nisso, que tão importante quanto ganhar as eleições é você fazer um bom mandato.
é essencial que você faça um bom mandato, né? Que você interaja com a população, converse, tenha essa relação, haja uma relação de seriedade, porque a grande maioria das vezes você diz não, mas é importante que você tenha esse diálogo franco com as pessoas, com a população. Então, eu acho que a seriedade, o trabalho, a conduta, você ter posições muito claras, tudo isso faz com que os resultados sejam positivos. E, naturalmente, as boas gestões. Jundiaí, quando nós assumimos, tinha uma posição, Robson. Hoje, ela tem um outro quadro. A cidade hoje tem um outro quadro. Se você pegar os últimos 20 anos, você vai ver que a cidade teve um desenvolvimento, não é crescimento sob o aspecto demográfico, mas a cidade se desenvolveu, avançou em DH, avançou em educação, em saneamento, enfim, tudo isso foi transformando a cidade e, naturalmente, nos permitindo que caminhássemos para as reeleições, no caso, ou da reeleição, ou então a indicação de um candidato. Mas é o histórico do PSDB, em especial, em nossa cidade, foi que nos permitiu esses bons resultados. Você disse que é a primeira vez que você se elege para deputado federal. O que te motivou a se candidatar a deputado federal? Você nunca ter sido eleito? Seria uma vaga, o próximo será o Senado, depois presidente ou não? Você é o seguinte, há um afunilamento natural no processo político. Eu já fui prefeito, tinha sido vereador, fui vice-prefeito, fui deputado estadual. Era o processo natural. Deputado federal é o processo natural. Você tem muitos poucos cargos agora pela frente. Você tem o Senado e o governo do Estado. São basicamente esses dois, ou a presidência. Mas isso é um objetivo que não é só uma decisão de ordem pessoal, mas é todo um contexto, principalmente quando você pensa em presidência pública e mesmo governo do Estado. Então são cargos difíceis de serem alcançados, até para se obter a vaga há uma disputa muito grande, e para que você vá com uma candidatura com possibilidades, é um grande desafio. Então o passo natural era deputado federal e eu saí candidato a deputado federal por razões óbvias. Tá certo. Bom, a gente anda por aí, eu tenho alguns questionamentos de pessoas que têm dúvidas sobre o Miguel Haddad. A gente vai continuar esse bate-papo, mas eu quero dar as boas-vindas também à minha parte musical. Quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite. Nós estivemos juntos, eu apresentei um evento na semana passada, um show do Ângelo Máximo, meu amigo Ângelo Máximo, um grande abraço, estou te esperando aqui no programa. E tive o prazer, a grata possibilidade de conhecer a irmã de um ídolo brasileiro, né? O Antônio Marcos. A Maralina, mais uma vez, obrigado por aceitar a nossa convite. Querido, obrigada, Robson, de coração. Para mim foi uma honra poder estar aqui com você, pode ter certeza, tanto para mim como para o maridão. É verdade. Né? O Jânio. Maestro Jânio. Nossa, foi maravilhoso. Você não sabe, aquela noite nós saímos do show lá, fomos levando um papo, porque eu achei você maravilhoso. Pelo menos risada é garantida, né? Muito legal, porque nós rimos muito, fala a verdade, foi muito bom. É verdade. Foi uma noite maravilhosa. Fala um pouquinho da Maralina. Você nasceu aonde, Maralina? Eu nasci em São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Né? Ali Grande São Paulo. Pertinho de Itaquera, né? Zona Leste de São Paulo. Zona Leste. Né? Passei toda a minha infância em São Miguel, mais ou menos quando eu tinha 12, 13 anos, fase de adolescência, pré-adolescência, é que nós mudamos de São Miguel Paulista em função da carreira artística do Toninho, né? Porque o Toninho já estava começando... Vamos explicar que Toninho, toda vez que ela fala Toninho, é o Antônio Marcos. Para é nós o Antônio Marcos. O gênio Antônio Marcos, para ela é Toninho. Né? É gostoso, né? Porque, irmão, a gente sempre apelida um outro, né? Eu sou Lilina em casa, em vez de Amaralina, é Lilina. Né? E o Toninho. Né? E em função da carreira do Toninho, a gente teve que acabar se mudando, porque a vida era muito difícil na época, nós não tínhamos carro, né? Então estava difícil para o Toninho poder sair, para poder batalhar o primeiro disco dele, que era vinil na época, né? Então tudo dificultava. Então a mamãe achou melhor a gente nós nos transportamos um pouquinho, fomos mais próximos do centro, né? E dali para frente nós moramos em Paraíso, Jabaquara, Saúde, depois fomos para perto de Osasco.
E agora eu estou morando com meu maridão na Vila Maria. Fala um pouquinho da infância. Você tem uma diferença grande de idade com o Antônio Marcos ou não? Ah, tem bastante. O Toninho, se estivesse vivo hoje, estaria com 74 anos. Eu estou beirando os meus 50. Eu não vou falar. 24 anos de diferença, mais ou menos? 24 anos de diferença. Quando o Toninho começou naquela vida corrida, porque o Toninho, poucas pessoas sabem, ele participou de um grupo chamado Os Iguais. Não sei se você já ouviu falar nos Iguais. Eu estudei a história dele, né? Mas nunca ouvi falar e não conheço nenhuma música. Não me pergunta, pelo amor de Deus, vai me deixar em saia justa no programa. Os Iguais... Mas ele era o vocalista desse... Ele era vocalista desse grupo vocal. E ele saiu desse para seguir carreira solo. Para fazer carreira solo. Isso eu me lembro. Então, Os Iguais até hoje, né, ainda tem a formação antiga. Claro que são novas pessoas, que teve 2, inclusive, que infelizmente já faleceram também. Então, mas Os Iguais existem, acredito que existem até hoje, como os Caçulas. Que também o Marinho Marcos fez parte dos Caçulas, que existe até hoje. E você, a sua carreira musical iniciou em função do seu irmão ou você já tinha propensões? Quando nós éramos pequenininhos, todos nós sempre amamos a música, né? E nós viemos assim de pais amantes da música, tanto o papai quanto a mamãe. Mamãe foi atriz em Belo Horizonte, porque ela é mineira, papai também é mineiro, e ela carregava palco nas costas. Aquela coisa de ser amante da arte mesmo, né? E mamãe poetisa, né? Compositora, gravou desde Roberto Carlos até Daniel. Papai escritor, gostava muito de escrever, só não teve o prazer que a mamãe teve de ter lançado um livro, porque papai foi embora cedo. E eu trouxe um livro da mamãe, Herança. Ah, que bacana. Quantos anos ela tem? Hoje, 95 anos. 95 anos. Herança, ela lançou em 2013, prefaciado pelo padre Antônio Maria. Lindos poemas maravilhosos. Mas é compositora. Gravou também com Roberto Carlos, com Roberto Leal, com o Leonardo, com o Daniel. Nossa, com a gente vai falar sobre artistas. Isso, então. Temos bastante coisa para falar então no programa de hoje. Com muitos artistas. E eu cantava desde pequenininha no programa que tinha na Bandeirantes chamado Mini Guarda. Pegar no detalhe aqui? Ela autografou esse para você. Muito chique. Agradeça a ela por mim, tá certo? Agradeço, a gente está encerrando esse bloco aqui. Eu queria que você encerrasse com música. Escolha uma música para a gente encerrar esse bloco, por gentileza. Vamos sim. Uma música de mamãe, Eunice Barbosa e Dedé Paraíso. Bacana. Vamos lá, então. Quando você vem chegando, me deixa sem jeito. Acorda em meu peito uma grande saudade, aumentando as batidas no meu coração. Quando você vem chegando, o céu anuncia, a lua aparece, brilha em meus olhos, o brilho do amor que eu tenho pra dar. Quando você vem chegando, vestida de sonhos, trazendo nos olhos a felicidade, eu sinto que é hora da gente se amar. E você vem no silêncio que eu quero explodir, na beleza que eu quero cantar, a canção que só fala em você, só você. E você traz o calor que me faz esperar o instante que eu quero sentir no momento de amar. Quando você vem chegando, me deixa sem jeito, acorda em meu peito uma grande saudade, aumentando as batidas no meu coração. Quando você vem chegando, o céu anuncia, a lua aparece, brilha em meus olhos, o brilho do amor que eu tenho. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo.
Já estamos de volta aos papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o ex-prefeito de Jundiaí por 3 vezes e agora eleito deputado federal Miguel Moubada Haddad. Miguel Haddad, muito conhecido na nossa cidade, na parte musical, a Maralina, que está dando um show aqui, que voz gostosa, viu? Que bom. Já a gente volta. Miguel, no primeiro bloco a gente fez uma passagem sobre a sua vida política. Você me disse que é a primeira vez que você se elege deputado federal. O que você considera hoje a prioridade do nosso país como deputado federal? Você vai trabalhar muito pela nossa região, mas você vai representar o Brasil inteiro lá. Qual é o seu objetivo sendo deputado federal? Robson, veja, eu represento naturalmente a região, foi por onde eu fui eleito, represento o Estado, até porque sou deputado eleito pelo Estado de São Paulo, mas tenho compromisso com o Brasil, até porque o deputado federal ele aborda os temas, né, de todo o país. Eu diria a você que a reforma política é um tema extremamente importante. O problema da corrupção, e essas últimas eleições mostraram isso claramente. Cada eleição você tem que fazer uma leitura. As urnas, elas deixam mensagens muito claras. O eleitor deixa a mensagem através das urnas. Então você precisa fazer essa leitura e você tem que dar um basta ao problema da corrupção que assola o país. Há uma indignação por parte de todos os brasileiros e essa será uma missão importante, não minha pessoal, né, minha também, mas do Congresso como um todo, né, e da população. Você veja que continuam, embora nós tenhamos, as eleições terminaram, mas continuam os movimentos, menores, é verdade, mas continuam movimentos reivindicando mais transparência, menos impunidade, acabar com a impunidade, não é questão de menos, mas acabar com a impunidade. Então, esse é o tema central, o desenvolvimento econômico e o fim da corrupção no Brasil. Bacana. Agora, você como deputado federal, o que você pensa do voto distrital? Qual é a sua ideia do voto distrital? Eu sou a favor do voto distrital. Acho que o voto distrital, ele na verdade vincula o político com a região. Isso faz com que você tenha um acompanhamento maior por parte do eleitor. O eleitor passa a conhecer melhor o seu representante, convive com ele e esse compromisso ele se intensifica. Eu pessoalmente sou a favor, Robson, do voto distrital, acho que seria um ganho. Fiz essa defesa há muitos anos atrás já, na questão do parlamentarismo, do voto distrital e continuo com a mesma opinião, de que o voto distrital permitiria uma ação mais efetiva por parte dos deputados e uma fiscalização muito mais rigorosa por parte do eleitor. A que você atribui, a gente conversava aqui antes de começar o programa, a que você atribui esses pseudopolíticos que acabam se candidatando, se fazendo de um nome que já tem ou na televisão, ou no rádio, ou em qualquer outro meio de comunicação, e acabam ganhando muitos votos, elegendo deputados, vereadores, inclusive, enfim, nas suas cidades aí, que você nem sabe que você elegeu. Porque vou dar um exemplo clássico aqui. Nós tivemos na nossa cidade 6.000 votos no Tiririca. E a gente sabe que na última eleição, quem votou no Tiririca foi uma forma de você protestar, né? O protesto é que era o voto. Agora, essa eleição eu não consegui entender. Nós tivemos 6.000 votos na nossa cidade para o Tiririca. Só que muita gente não sabe que quando vota no Tiririca e dá 1,5 milhão de votos, 1.200.000 votos para o Tiririca, está elegendo outros deputados federais também que a gente nem tem ideia. O que você acha disso, Miguel? Olha, a verdade, Robson, é que você tem um distanciamento muito grande do Congresso e da população. Então não há Quando você pergunta uma boa parte das pessoas em quem elas votaram nas últimas eleições, se nós perguntássemos isso hoje, eu diria para você que uma boa parte já não se lembra, não se recorda em quem votou. O que é um processo natural, porque é um distanciamento. O eleitor vota e depois não acompanha. Até porque os instrumentos de fiscalização, de acompanhamento, são extremamente precários. Você não tem instrumentos efetivos que você possa acompanhar. Então, tanto faz eleger o Tiririca, ou A, ou B, ou C, dá igual, de certa forma. Então, é um pouco como as pessoas veem o processo político. Mas, por trás, você tem aí uma série de consequências
E aí você elege o Tiririca com 1 milhão de votos, 1,5 milhão, e traz junto Zezinho, Joãozinho, Pedrinho, pessoas totalmente desconhecidas, que você não tem ideia. Isto faz com que eu não tenho nenhuma restrição ao Tiririca, eu não estou fazendo uma avaliação. Foi só um exemplo que eu dei, tem outros exemplos também. Eu não estou fazendo o julgamento aqui da atuação do Tiririca. Mas... Não, porque vocês vão se encontrar lá, né, Miguel? Não, vamos pedir encontrar. Autógrafo, bater um selfie. Vamos nos encontrar, sim, com certeza. E porque você, para poder fazer um julgamento, você precisa conhecer, precisa aprofundar mesmo, conhecer o trabalho que foi desenvolvido. Mas a realidade é que nós precisamos ter um congresso de qualidade, consequente, que tenha compromissos, que tenha posições. Então é importante que você eleja bons parlamentares, que você possa fazer essa escolha. E como é que você faz isso? Acompanhando, fiscalizando. Quando você só dá o voto e não acompanha, 4 anos depois, você volta a não ter uma referência. Verdade. E isto não é positivo para o país. Estuda antes quem é e cobra depois. É importante conhecer o passado. No meu caso, eu fui eleito basicamente pela nossa região. Fiquei muito feliz por ter sido eleito pela nossa região, porque é um eleitor, Robson, que me conhece. Não é um eleitor que votou porque alguém pediu, ou um vereador, um cabo eleitoral, um vizinho, um amigo pediu. Não. A grande maioria dos eleitores que me elegeram na região, eu fiz mais de 135 mil votos na região, que são votos suficientes para me eleger, até porque o PSDB, a exigência foi em torno de 115 mil votos, então eu saí eleito da região. A grande maioria desse eleitor me conhece ou conhece o meu trabalho. Fora da nossa região, é isso? Tive sim. Conta um pouquinho para a gente, eu não tenho nem ideia, Miguel, como é que é o trabalho que se faz nas eleições para obter votos. Você teve 38 mil votos fora, então, da nossa região. Como é que é o seu trabalho? O seu trabalho é, primeiro, contato com prefeitos apoiadores, vereadores apoiadores, indo a essa cidade. Como é que é? Conta um pouquinho para o pessoal de casa que não tem ideia. Olha, Robson, no caso de Jundiaí especificamente, eu tive muito pouco apoio da classe política. Tive do PSDB, dos vereadores do PSDB, basicamente, só. Então, foi um voto que eu conquistei através do cidadão que me ajudou, de um vizinho, de um amigo, das pessoas que muitos me conheciam, trabalho, tá? A grande maioria que me conheciam, então que foram me ajudando e que foram ampliando esses votos. Na região também não foi muito diferente. É lógico que na região nós tivemos pelo apoio de alguns prefeitos que nos ajudaram, mas a grande maioria dos votos obtidos ocorreram em função de conhecerem o meu trabalho. Como é que conquistou, e talvez foi a sua pergunta inicial, como nós conquistamos aí mais de 30 mil votos fora? Bem, isso acontece até em função dos próprios apoios. Você conhece, você tem parentes em São José do Rio Preto, aí de repente você telefona e pede o apoio, e isso vai se ampliando, isso forma uma corrente. Então nós obtivemos esses 30 mil votos fora através de apoiamentos que foram acontecendo de forma orgânica, natural, ela foi se desenvolvendo e nós obtivemos essa votação. Mas a grande massa de votos, ela foi conquistada na região de um eleitor que nos conhece, o que é fundamental. O interessante isso que você me falou, não tinha nem ideia disso, eu imaginava que você tinha ido até essa cidade, mas muitas cidades que você recebeu votos, você nunca foi. Nunca fui. E nós tivemos um cuidado, eu tive um cuidado, se você observar, Robson, você vai ver o seguinte, que nós tivemos uma campanha barata, nós não tínhamos cavaletes, tínhamos muito poucos carros de som. O eleitor que me ouve nesse momento, o cidadão que nos assiste nesse instante, Robson, sabe disso. Nós tivemos poucos carros de som, cavaletes em Jundiaí, nenhum. Foi uma decisão. Aliás, parabéns, porque foi uma excelente decisão, porque cavalete eu acho um absurdo. Eu acho que, aliás, depõe contra, eu acho. Porque suja a cidade, deixa a cidade feia, acho que depõe contra. É verdade. Parabéns pela decisão, Miguel. E nós tomamos essa decisão. Então, ela foi uma campanha, de certa forma, barata. O custo dela foi pequeno. Então, foi uma campanha muito mais de corpo a corpo, de reuniões, de encontros. Isso é que foi transformando essa eleição numa eleição vitoriosa. Bacana. Então, eu vou deixar para o terceiro bloco, quero também saber a sua opinião sobre isso, eu tenho uma opinião formada sobre
o Senado brasileiro, por exemplo. Eu queria saber se a reforma política vai abranger isso. Eu gostaria muito que tivesse em pauta esse assunto, porque eu não consigo me conformar como um estado como São Paulo ter 3 representantes no Senado e um estado como o Acre, com todo respeito ao Acre, que é do tamanho da Vila Maria, mais ou menos, né? Também ter 3 senadores. Então eu acho absurdo. A gente tem aí um remanejamento de alguns nomes que acabam indo para outros estados menores para conseguir se eleger senador e tudo mais. Mas vou deixar isso para o terceiro bloco, porque eu quero saber se você estava curtindo aqui. Você toca algum instrumento, Miguel? Não toco. Eu gostaria muito de tocar, sabe? Gostaria muito de tocar, mas não toco, não. Arranho muito mal um violão, mas Qual que é o seu coisa hobby, Miguel? Absolutamente primária, primitiva, né? Absolutamente primitiva, maestro. Seu hobby qual é? Olha, eu gosto de ler, gosto de cinema, gosto muito de cinema e de leitura. Quando tenho tempo, Robson, eu me dedico à leitura e ao cinema. São as 2 coisas que eu gosto de fazer. Bacana. Eu vou voltar com a Maralina, porque ela contou um pouquinho da sua história, você que está chegando agora também. Ela é irmã do Antônio Marcos, aquele mesmo cantor, contou um pouquinho dessa história, uma diferença até grande de idade, né? Cerca de 24 anos. Mas você me contava aqui que você fez parte, ele era da Jovem Guarda e você era da Guarda... Na realidade, o Toninho ele não começou na Jovem Guarda, né? Começou antes? Ele começou antes. Depois ele deu uma parada, aí ele começou... Retomou na Jovem Guarda. Ele começou com os iguais. Depois ele retomou, quando ele retomou, foi a fase que ele entrou. Ele pegou o final da Jovem Guarda, né? E, paralelo à Jovem Guarda, nós tínhamos um programa na Bandeirantes chamado Mini Guarda. Mini Guarda. E tinha um outro programa na Bandeirantes, todos os programas infantis, que chamava Festival da Música Infantil. Então, isso ocorria paralelo à Jovem Guarda. Então, nós fizemos na Bandeirantes, foram 3 anos consecutivos que nós gravávamos. Você fazia parte da Mini Guarda? Eu fazia parte da Mini Guarda e do Festival da Música Infantil. Na Mini Guarda, nós tínhamos um grupo vocal chamado Vocal M4. Eu e mais 3 irmãos, né? E o Festival da Música Infantil, ele era comandado pelo Mário, o meu irmão que fazia parte do nosso grupo vocal. Então, um programa e outro, todo final de semana, né? Desculpe, porque o Festival da Música Infantil passava de 15 em 15 dias e a Mini Guarda todo final de semana. Então, eu canto desde pequenininha. Então, eu vim acompanhando o Toninho, apesar de todos os ciúmes, porque ele era muito ciumento. Parei na época de escola, de ginásio, que a mamãe achou que já estava atrapalhando. Aí nós paramos por causa dos estudos, né? Aí depois que eu me formei, eu voltei a cantar na noite. Foi onde eu conheci meu maridão aqui, que tocava no grupo de jazz. Então não conta não, que eu quero saber do maestro Jânio. Com certeza. Dar as boas-vindas mais uma vez. No primeiro bloco a gente não conseguiu falar muito com ele, mas vou falar agora, que ele me conte isso. Mas primeiro fala um pouquinho do maestro Jânio. Nasceu aonde? Opa! Com esse nome, Jânio, tinha que nascer na Vila Maria, né? E estudei lá nos colégios estaduais, que na época eram maravilhosos, né? Estudei no colégio, no Paulo Egídio, era um colégio maravilhoso. Tinha um teatro espetacular. Hoje que o pessoal tem nas escolas particulares, a gente tinha naquela época já tinha no estadual. Nos colégios estaduais. O meu colégio tem chuveiro de água quente. Era maravilhoso, teatro. Você era um privilegiado, então chuveiro de água quente. O meu não tinha banheiro, para você ter ideia. Tinha que levar de casa. E a música, como é que entrou na sua vida? Rapaz, assim, eu era um menino muito levado, né? A minha mãe, para me segurar, ela falou assim, olha, vou colocar ele na escola de música, que aí eu vou dar bastante atividade para ele, aí eu dou uma segurada no cara. Aí comecei a estudar música com 7 anos de idade. Tomou gosto? Aí eu tomei gosto, peguei e fui embora, nunca mais. O primeiro instrumento foi o piano, não? O primeiro instrumento meu foi acordeon. Acordeon? Sanfona. Porque minha mãe era do norte, né? Então lá no norte o que rola era o Luiz Gonzaga na época, né? Então, sanfona. Foi o maior sanfoneiro da minha rua. Da sua rua? Muito bacana. E hoje você faz os arranjos, né? Exatamente. Eu comecei a minha carreira de arranjador em 1981, já naquela época o rock and roll ainda, né? Tá aí meu amigo Flávio, que é fã do rock and roll. Grande Flávio, um grande abraço, Flávio. E aí eu comecei com rock and roll e ao mesmo tempo foi a música sertaneja, né? Foi crescendo e eu entrei nesse mercado, que eu vim da publicidade, né? Aí passei a trabalhar
com arranjos na música sertaneja. Explicando só, você veio da publicidade e fazia jingles, é isso? Isso, jingles políticos também. Políticos e publicitários. Fiz muito, E aí eu comecei, e aí nunca mais parei, né? Aí gravo os discos do João Paulo e Daniel, desde o primeiro, né? Hoje do Daniel. Só o Daniel. Daniel que morou em Jundiaí e voltou para Brotas, agora que ele fez uma casa pequena lá. Estive lá, inclusive. Um abraço para você, Daniel. Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos encerrar esse bloco com música, então? Maralina, o que você escolheu para a gente encerrar? Vamos cantar Jogo de Azar. Jogo de Azar. Vamos lá, então. Célia Luque e Dedé Paraíso. A Maralina Azaidan. Vou te contar das andanças que eu vivi. Foram somente caminhos de ilusão. Me machuquei, apanhei, me perdi. Rodei e insisti, como se a vida não tivesse dito não. E nesse jogo de azar que arranjei pra mim, só consegui desventura encontrar. Nunca pensei perder assim, pois afinal sou de ganhar. Tudo na vida tem um fim. Já aprendi que é bom voltar. Por isso hoje estou aqui, e dessa vez não vou negar que o nosso amor não diga não. Por isso vem, vem, quero mudar o jogo, te abraçar de novo e reviver em nós esse amor. Vem, quero sentir a sua presença outra vez, e outra vez quero estar. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí por 3 vezes, vereador, vice-prefeito, deputado estadual e agora eleito pela primeira vez deputado federal com 168.278 votos. É voto para Dedéu, hein, Miguel? Foi um bom número, foi uma boa vitória, Robson. Os dados foram muito positivos. Jundiaí foi muito positivo. 130 mil votos na cidade? Não, na região. Na região. Em Jundiaí você tem esse número? Eu tenho, foi em torno de 91 mil, mas foram 47% dos votos válidos. Para uma eleição proporcional, é um bom número, é um número significativo. De fato, só tenho que agradecer a população de toda a região, da cidade de Jundiaí, naturalmente, pelo apoio, pelos votos expressivos. Eu fui o primeiro, Robson, em todas as cidades da região. Em Várzea, em Campo Limpo, enfim. A região, de fato, apoiou, escolheu um candidato, porque naturalmente espera poder ter em troca um trabalho adequado, uma atenção especial para todo o nosso aglomerado urbano. Miguel, vou te deixar numa saia justa aqui. Muita gente está dizendo que a sua proximidade com o governador Geraldo Alckmin pode até te levar para um secretariado. Se você receber esse convite, o que você vai fazer? Você vai aceitar ser secretário do Geraldo Alckmin ou vai assumir o seu cargo? Olha, Robson, essa é uma pergunta que eu tenho respondido até com uma certa constância. Eu almocei alguns dias atrás com o prefeito de Santos, Paulo Barbosa, e ele me perguntava exatamente isso. Olha, Miguel, se o governador te chamar, o meu objetivo não é assumir uma secretaria. Naturalmente, se houver um convite, dependendo da secretaria, dependendo das circunstâncias, eu vou avaliar. Mas o meu desejo hoje é, de fato, poder atuar como deputado federal. Esse é o meu desejo. Eu gostaria de fato poder representar bem a nossa região, poder atuar. Eu acho que nós estamos frente a um momento importante no Brasil. Todo esse quadro que nós já falamos, da corrupção, desvio de dinheiro, desenvolvimento econômico, um desaquecimento da economia muito grande. Então tudo isso exige medidas importantes, mudanças importantes. Esse cenário já não é mais um cenário que atende
a todos nós brasileiros e quem sabe eu possa dar uma contribuição na Câmara Federal. Fui eleito, me coloquei como candidato exatamente dentro desse quadro, Robson. Bacana. Agora, deixei uma pergunta no último bloco sobre a sua opinião da distribuição dos senadores, né? Nós temos 81 senadores hoje no Brasil e cada estado tem direito a 3 senadores. E eu acho, no mínimo, injusto a gente ter em São Paulo 3 senadores e no Acre 3 senadores, mais uma vez, deixando claro que eu não tenho nada contra o Acre, mas é o nosso menor estado. O que você acha disso, Miguel? Robson, o voto dos paulistas é um voto que tem, na proporção menor, importância do que qualquer outro eleitor do resto do país. Exatamente por isso, quer dizer, você tem o maior colégio eleitoral é o estado de São Paulo e você tem o mesmo número de senadores do que qualquer outro estado com colégios eleitorais diferentes. Há uma desproporção, o voto tem menos importância numa região e mais importância em outra. Tem que ser revisto, tem que ser, no mínimo, rediscutido. Eu acho que esse é um tema que tem que ser colocado. Dificilmente você consegue vencer essa etapa, porque quem decide isso são os deputados, né, que são eleitos por todos os estados e, naturalmente, não vão abrir mão desse processo. Mas tem que ser colocado, tem que ser, no mínimo, discutido. Eu sou absolutamente a favor dessa discussão, para que todos nós, paulistas, tenhamos, no mínimo, né, a importância, a proporção que qualquer outro eleitor de qualquer outro ponto do país. O processo seria ser votado pelos deputados, ir para o Senado, ou esse projeto teria que sair do Senado? Não, a iniciativa pode ser da Câmara Federal. Pode ser da Câmara Federal, né? E aí passa, porque o Brasil é bicameral, né? Então você tem 2 câmaras, que é o Senado e a Câmara Federal, mas ele pode sim, pode ser uma iniciativa da Câmara Federal. O correto é que isso fosse uma iniciativa do Executivo. Do Executivo. Eu imaginava que era dos Não, próprios do Executivo. Até porque ele sai com muito mais força, né? Por esse abrir essa discussão e que isso partisse do Executivo, da presidenta Dilma nesse caso, né? Que ela fosse a autora, né? Ela subscrevesse esse projeto. Mas é uma discussão ampla e eu, sinceramente, eu sou absolutamente otimista, Robson, mas não vejo com muito entusiasmo esta possibilidade de mudança. Você já foi executivo, né, Miguel? Então, será que partindo do executivo isso não queimaria, entre aspas, o filme dela com os senadores, principalmente desses estados que têm os representantes? Eu acho que sim, mas uma coisa é certa, Robson. O Brasil chegou no momento que você não pode ter ações assistencialistas, ações que melhorem a relação do Executivo com o Legislativo. O que o Brasil precisa, nesse instante, é que o presidente, a presidenta, o Senado, a Câmara Federal tome as medidas necessárias. Muitas não são populares, mas são necessárias. Então, é isso que o país espera. E tenho certeza que foi essa a mensagem do eleitor que votou, quase que 50% votaram contra o PT, mostrando que não estão satisfeitos com esse sistema, com esse modelo de gestão, com o modelo econômico adotado até agora e que é importante uma mudança. E a mudança passa por uma mudança onde as medidas sejam aquelas que são necessárias, as medidas corretas para o Brasil, para que ele se desenvolva. Isso é remédio amargo. Não sei se eu concordo com você, Miguel, que esses 50% votaram contra o PT. Porque eu acho que a maioria da população, vou colocar até um número razoável aqui, uns 80% da população não presta atenção em partido político, presta atenção no político. Né? Então, não sei se seria isso, não sei se seria o ideal falar que é contra o PT. Mas insatisfeito, cerca de 50% da população está insatisfeito com o que está aí, isso as urnas mostraram. Né? Me permita uma consideração. Eu acho que eu vou voltar a defender essa tese, até porque houve um movimento no Brasil o ano passado, um movimento, uma marcha em todo o país, e o que todos querem é um basta a esse processo de corrupção, que é um marco na história do Brasil, esse processo de corrupção, agora com a Petrobras, né? E que vai a cada dia, as refinarias, e a cada dia cresce mais. Então, quando eu digo assim, olha, é um voto contra o governo, é um voto contra essa situação
que tem à frente o PT, né? Que tem à frente os partidos aliados com o PT. PMDB, né? o PP. O PCdoB, o PMDB, uma série de partidos que estão aí. Mas o grande, o timoneiro desse processo todo, naturalmente, é o PT. O PT é o grande timoneiro, é o grande responsável. A presidenta Dilma é a responsável por esse processo e todos os seus aliados, né, são corresponsáveis. E o que eu sinto nesse processo das urnas é que não foi só um voto no Aécio, né, mas foi muito mais um voto de um basta a esse processo político. Tanto é que os movimentos continuam, com menos força, verdade, menor força, é verdade, mas eles continuam. Certo. Vamos agora voltar para tentar a nossa região aqui. Miguel, muita gente fala, na última entrevista que você me deu também, eu toquei nesse assunto, no seu governo você citava com bastante ênfase isso, que nós temos uma represa que nos daria água para 50 anos. A gente estava tranquilo durante 50 anos. E a gente teve uma estiagem aí que quase faltou água, pelo menos no meu apartamento não faltou água, mas quase faltou água na nossa região. Explica para a gente qual era a ideia, quando você citava isso, que a gente tinha uma represa para mais 50 anos, qual era a ideia que você tinha? Olha, esses dias foi publicada uma carta assinada pelo ex-presidente do DAI, o Ademir Pedro Vitor, explicando exatamente isso, Robson. Dizendo que no sistema normal de chuvas, né, a previsão do crescimento da cidade, a represa ela foi proposta, foi desenvolvida, foi trabalhada para permitir o crescimento da cidade para os próximos 30 anos. E de acordo com a gestão. Você precisa, na verdade, bombear a água do rio Atibaia. Porque se você não bombear, naturalmente, e com essa estiagem, com a falta de chuvas, você não vai ter água. Então, a primeira condição é que você tenha uma gestão correta, adequada, que possa, de fato, fazer o bombeamento e que hoje a outorga deve estar em torno de 1.300 litros por segundo, a outorga que a cidade de Jundiaí tem, a DAI tem, né, e que permite praticamente atender a cidade com conforto. Tanto é que há poucos dias atrás eu vi no jornal de Jundiaí dizendo que a cidade de Jundiaí não iria bombear por 4 horas todos os dias. Você veja bem, estava abrindo mão de bombear por 4 horas, que não é pouco, não é pouco, né? É quase que 15%, você para pensar, né, do bombeamento, para poder atender a cidade de Campinas. Então, nós temos aí uma represa com uma grande capacidade de armazenamento e que foi prevista para poder atender de fato a cidade. Você queria dizer então que a nossa represa comportaria um crescimento para mais 50 anos? Já estava desenhada? Isso está previsto. Já estava desenhada caso continuasse crescendo Jundiaí na medida em que estava crescendo. Que é 1,4 mais ou menos ao ano, esse é o crescimento. Você tem uma curva de crescimento, Robson, e é em cima disso que você calcula, né? E a represa ela foi projetada com isso e sempre levando em consideração, desculpe eu interrompi, mas sempre levando em consideração que os investimentos permanentes são importantes para que você aumente esse grau de segurança. Tanto é que não faltou água em Jundiaí. Verdade. Não faltou água em Jundiaí, felizmente. É bom se dizer também que essa estiagem, 90 anos não existia uma estiagem como essa. Então não tem como você prever, né? Infelizmente não tem como. Não tem como prever, Miguel, mas é importante você ter sempre ações preventivas. Né? Exatamente. Você se antecipar. E foi isso que nós fizemos na água. Se Jundiaí hoje tem água, é porque nos últimos 20, 30 anos se investiu em água e tanto é verdade que nós somos reconhecidos como a melhor cidade em saneamento do Brasil pela ONG Trata Brasil. Né? E sempre, todo levantamento que você faz, Jundiaí é apontado como referência, como modelo em saneamento. E não é por acaso, é porque houve investimentos, houve continuidade e tanto é que a cidade está segura. Agora, o sistema precisa ser operado adequadamente. Precisa ter, Robson, gestão. Vou deixar aqui, já vou voltar com o Miguel, mas eu vou voltar com a Maralina e com o Maestro Jânio. O Maestro Jânio, a gente conversava aqui no intervalo, ele está fazendo um trabalho bem legal, só com instrumentais dos Beatles, é isso? Exatamente, é um trabalho solo, de piano solo, só sobre música de Beatles, né? Por exemplo? Uma versão, por exemplo, aqui, ó. Let It Be.
cima disso, né? É muito bom, né? E quando você vai soltar a voz, Amaralina, no CD dos Beatles, não solta a voz? No dos Beatles, não. Não. Só ele foi convidado, só, viu? né? É instrumental. Só ele, instrumental. Mas você me mostrou aqui que você foi convidada a participar desse projeto. Fala um pouquinho desse projeto aqui que o Jânio está mostrando. É um projeto do Geraldo, da Alegreto. A Alegreto também foi quem convidou o Jânio a fazer esse projeto dos Beatles. A Alegreto sempre foi voltada à música sertaneja. E agora eles estão ampliando. Estão fazendo vários tipos de projetos e eles estão entrando para o campo da MPB, para o campo do instrumental. Instrumental também. Então o Jânio vai fazer pelo menos uns 8, 10 dos Beatles. E eu acredito que eu chego no 5º, no 6º CD de MPB e Bossa Nova. Muito bacana. E como é que surgiu o seu interesse por MPB e Bossa Nova? Eu sempre gostei, Robson. Sempre amei cantar samba, Bossa Nova. Aí eu tive o privilégio de gravar os sambas da mamãe, que foram gravados pelo Só Pra Contrariar, pelos Tobias da Vai Vai, pelo Alexandre Pires, né? Então, eu tive o privilégio de poder, falei, olha, mamãe, eu vou gravar os teus sambas também. Não só da mamãe, como da minha irmã, que é a minha família toda de compositores, graças a Deus. Né? Dona Eunice Barbosa. E a mamãe compõe de tudo. O primeiro trabalho que ela gravou durante a vida dela toda, o primeiro trabalho dela foi com o Roberto Carlos. Gravou uma música chamada Resumo, que foi depois regravada em espanhol, em inglês. Depois veio Toninho com Como Vai Você, Marinho. Aí depois mamãe continuou gravando, gravou com Nelson Ned, gravou com uma série de outros artistas maravilhosos. Gessé, Padre Antônio Maria, Sérgio Reis, Leonardo. Antônio Marcos é lembrado por Como Vai Você ou por Homem de Nazaré? Pelos dois, né? Difícil, né? Apesar de que foi o Roberto quem gravou a primeira vez, tanto que muita gente pensa que Como Vai Você é do Roberto Carlos. Muita gente acha. Muita gente acha. Normal, né? A cultura do povo brasileiro é ouvir o artista. Ele nunca vai à ficha técnica para saber quem fez, né? Vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando o nosso programa, mas pergunta que não quer calar. Daqui a 2 anos tem eleição para a prefeitura da nossa cidade. Miguel Haddad é candidato ou não? Essa é uma decisão ainda que vai ser tomada em conjunto, o partido, nós temos bons nomes. Tentei, né? Minha obrigação é perguntar, né, Miguel? Nós temos bons nomes, né? Tem outros nomes que podem serem lançados. Essa é uma discussão ainda absolutamente indefinida. O meu nome pode ser indicado? Até pode, mas não é o único e há outros nomes. Eu espero que a gente tenha outros nomes aí que possam disputar essas eleições. Certo. Miguel, quero agradecer demais a sua presença aqui, parabenizar mais uma vez pela sua eleição, realmente uma votação expressiva na nossa cidade. Parabéns e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fico feliz. Robson, queria agradecer você pela oportunidade, cumprimentá-lo pelo programa, pela forma que você conduz. E novamente deixar aqui um abraço aos telespectadores que nos ouvem e que nos apoiaram nesse processo. Tá certo. Muito obrigado. Esse foi Miguel Haddad e agradecer a Amaralina Hassaidan, é verdade. O maestro Jânio também, que nos acompanharam na parte musical. E quero deixar, se alguém quiser contratar para vocês, que tipo de eventos vocês fazem? Com certeza. A gente faz muitos eventos para as grandes empresas, para grandes empresas, entre aspas, empresas pequenas também. Né? Opa, o importante é cantar. Né? O importante a gente vai estar sempre onde chamar a gente vai estar lá. Quero agradecer. Tem o telefone para contato aí embaixo, está colocando no GC. Com certeza, quero agradecer imensamente o teu convite. Ficamos felizes, né, amor? Com certeza. Felicíssimos em estar aqui com você. Eu que agradeço. Vocês abrilhantaram. Prazer, deputado. Foi um grande prazer. Deus te abençoe aí na tua caminhada. Muito obrigado. Viu? E um beijo no coração de todos vocês. Enquanto vocês preparam para a gente encerrar, eu sempre encerro com uma frase minha. Essa frase está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo. Você que gosta de frases, gosta de mensagens, você pode achar todas lá. No Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. A frase que eu escolhi para você é essa daqui, olha. Pior do que a falta de humildade é a falsa humildade. Até a semana que vem, se Deus quiser, e a gente encerra com a Amaralina Hassaidan e o maestro Jânio. Fogo no passado. Vou pôr fogo no passado, eu vou fazer cinza da tristeza, eu vou sim esquecer aquele mal de amor que você deixou em mim. Vou querer ficar na minha, eu vou e sair da sua vida e já
Vou virar muitas esquinas, vou sim, pra não ver você passar. E amanhã, quando eu encontrar a sorte por aí, nem que eu seja em pedaços vou lutar. Todo o tempo que eu perdi, não vou querer, não vou querer ver os olhos da ilusão quando eu partir, procurando outro lugar pra eu viver. Só não vou ficar aqui. Vou pôr fogo